Eu agora queria apresentar a vocês uma pessoa muito especial, viu, gente? Muito especial. Eu vou ler aqui, só para vocês entenderem a dimensão desse sujeito. Diretor da creche municipal em São Paulo, consultor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD em Formação de Professores e Novas Tecnologias, consultor em políticas públicas de educação e planejamento estratégico em várias secretarias, Acre, Maranhão, São Bernardo do Campo, Alagoas, São Luís, Rio Branco, Aracruz, Campinas, entre outras. Entre os anos de 1989 e 91, foi diretor da Companhia Municipal de Transporte Público de São Paulo, na gestão de Luiz Erundina. Coordenou a pesquisa nacional sobre as experiências de escola em tempo integral para o Instituto para o MEC, no caso. Coordenou a Rede Nacional de Formadores do MEC e o PROFA. Diretor acadêmico da atual Unijorge entre 2001 a 2005. Colunista da revista Caros Amigos. Representante da SIOLS, que eu não sei dizer, o IORIT. Esse é um pouco do currículo do nosso candidato Walter Takemoto. E quem é, né? Esse é o Walter Takemoto e é para ele que eu vou passar a palavra agora para que a gente possa discutir um pouco sobre isso que a gente acredita que é essa cidade de direitos. É com você, Walter. Boa tarde a todas e a todos que estão aqui na sala. Nani me colocou para falar agora e depois vai abrir para que algumas outras pessoas convidadas e quem está participando dessa plenária possa também se manifestar. Então, eu quero começar dizendo que nós realizamos, na quinta-feira à noite, uma roda de conversa com profissionais do audiovisual e trabalhadores da cultura, e uma das participantes me perguntou o que é que eu avaliava dessas eleições municipais e da possibilidade de vencermos. Eu respondi dizendo que tinha uma avaliação de que essas eleições seriam de extrema dificuldade e com grandes problemas para nós, do Partido dos Trabalhadores, e para os demais partidos de oposição ao ACM Neto, como o PCdoB, e que também avaliava que o ACM Neto iria eleger a grande maioria dos vereadores, como ocorreu em 2016, e que também dos candidatos dos partidos de oposição, aqueles que já são vereadores atualmente, que ocupam já o mandato, teriam condições mais favoráveis de se reelegerem do que aqueles que estão se candidatando pela primeira vez, porque quem já é vereador já tem uma estrutura eleitoral montada, tem recursos financeiros e, portanto, vão ter mais condições de disputar as eleições do que quem está se candidatando pela primeira vez agora. E aí essa companheira me fez um questionamento dizendo se eu não estava sendo extremamente pessimista e iniciando uma campanha de forma derrotista. E eu respondi a ela de que eu utilizo como método de análise da realidade não fazer de conta que os problemas existem, que os desafios são imensos e de que, nesse momento, nós estamos em uma situação de fragilidade diante daqueles que são os nossos adversários e inimigos. Que eu não tenho problema algum em ser pessimista na hora que eu analiso a realidade, porque eu prefiro isso a fantasiar e fazer de conta que os problemas não têm a dimensão que de fato possuem. E respondi a ela que quando eu analiso dessa forma a realidade, isso me faz redobrar a minha disposição de continuar lutando. Porque exatamente eu sei que eu tenho que ter uma capacidade de lutar para enfrentar esses desafios que tem que ser maior do que
à disposição daqueles que querem nos derrotar, de nos impor a derrota. Então, eu prefiro ser, como já dizem, pessimista na análise e extremamente otimista na ação. Então, se eu sei que a CM Neto tem a capacidade e a possibilidade hoje real de eleger o seu candidato a prefeito, de eleger uma grande bancada de vereadores, isso me faz ter uma disposição maior ainda de buscar derrotá-lo, nem que seja para conquistar uma vitória que possa ser mínima hoje, mas que pode contribuir para que, num futuro muito próximo, a gente seja capaz de derrotá-lo. E eu finalizei a resposta a essa companheira dizendo que, independente do resultado das eleições, eu tenho uma avaliação de que nós já obtivemos uma grande vitória nesse processo que se inicia de disputa eleitoral. Eu digo que nós já obtivemos uma grande vitória ao olhar para vocês que estão aqui nessa plenária virtual, porque aqui eu estou vendo pessoas que militaram comigo na década de 70, no movimento estudantil, no movimento popular em São Paulo, que junto comigo começaram a militância sob a ditadura militar, mas que nós fomos capazes de conquistar vitórias em sindicatos, de organizar a luta popular, de resistir e disputar corações e mentes no movimento estudantil. Tem aqui gente que eu conheci no final dos anos 90, quando a gente percorreu esse país tentando construir uma política de formação continuada nos sistemas de ensino. Tem quem trabalhou comigo na Jorge Amado, atual Unijorge, e nós realizamos lá os Dias Malditos, nos 40 anos da ditadura militar, em 2004, e com a Clara Scharf e a família do Marighella, nós organizamos a exposição sobre a vida do Carlos Marighella em uma instituição privada de ensino e cantamos a Internacional Comunista como mantenedor da instituição de pé com a mão no coração, sem saber que se tratava do hino daqueles que querem o fim da sociedade capitalista e da exploração e da opressão. E tem aqui várias pessoas que ao longo dos últimos anos militaram na luta contra o golpe, na defesa de direitos, e que muita gente dizia que nós éramos um bando de louco, de anarquista, que íamos lá na Estação da Lapa, que abraçávamos árvore na luta contra a implantação do BRT do ACM Neto, que a gente era doido de fazer o chão de estrela na cidade de Salvador, ou de panfletar e colar adesivos em ônibus e fazer outras coisas que, para quem milita apenas institucionalmente, é incompreensível. Por que é que esse monte de gente vai lá na Estação da Lapa e fica cantando durante todos os dias do segundo turno do Haddad na eleição de 2018? E, efetivamente, nós somos um bando de maluco, porque, apesar de tudo, e apesar do Bolsonaro, nós continuamos acreditando que é possível transformar a realidade. E mais do que isso, quer dizer, o Gabriele falou que a gente precisa ter uma utopia, um projeto de futuro. Eu costumo responder que essa sociedade do futuro utópica a gente constrói hoje. E nós construímos hoje quando a gente começa a perceber que a cidade é um espaço público, que a cidade é o bem comum. E que nós que produzimos a cidade e a riqueza existente nela, temos o direito de gestar e de governar essa cidade, mesmo estando fora do poder executivo. Porque se é um bem comum e se nós nos organizarmos como uma comunidade, nós temos as condições necessárias de gestar e de gerir
e de controlar essa cidade a partir da nossa capacidade de organização e de luta. E é nisso que nós acreditamos. E essa é a loucura que nos marca. Porque, como disse a Vilma, quando o PT falou que não tinha material para fazer campanha do Haddad, a gente se juntou e conseguiu imprimir mais de 300 mil panfletos e nós fornecemos material de campanha do Haddad para o próprio Partido dos Trabalhadores. Porque a gente não aceitou que eles falassem que não tinha. Porque nós sabíamos que nós poderíamos ter não só material para fazer a campanha do Haddad, como nós poderíamos também fazer uma campanha que não dependesse de marketing político, que não dependesse de autorização de dirigente do partido, muito menos de quem ocupa cargo no governo. Nós fomos lá e chutamos a porta e fomos capazes de fazer aquilo que ninguém acreditava que era possível. Por isso que eu digo que nós já somos vitoriosos, porque nós, apesar de todos aqueles que dizem que não é possível, a gente acredita que é possível. Porque, como escreviam nos muros de Paris em 1968, nós somos razoáveis, nós acreditamos no impossível. E quando nos dizem que nem tudo é possível, mas tudo é proibido, nós falamos que não. Nós falamos que o impossível é aquilo que nós não queremos fazer, porque tudo que nós queremos, nós somos capazes de transformar em uma possibilidade real e concreta. Então, eu considero que a gente já é vitorioso. Nós somos vitoriosos porque estamos aqui em mais de 120 pessoas, nós estamos com várias outras pessoas que não puderam comparecer, nós temos pessoas no Facebook, no YouTube, e são pessoas que ao longo de todos esses anos demonstraram que a utopia, ela nos move, e ela nos move exatamente nesse momento. E é esse momento que nos permite construir o futuro que nós queremos, porque não tem limite o desejo nosso de construir uma outra cidade, um outro estado e um outro país. Então, quando nós falamos que nós queremos o direito à cidade, porque queremos uma cidade de direitos, nós estamos dizendo que nós temos um projeto para essa cidade. É um projeto que não se limita a dizer que nós queremos o direito à moradia, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à mobilidade, saneamento básico e o meio ambiente por inteiro para toda a população da cidade de Salvador. Nós queremos muito mais do que o acesso a esses direitos. Nós queremos que o jovem negro não morra na periferia de Salvador, como morre atualmente, como morreu no Cabula. Nós não queremos que a população LGBT morra porque não suportam que essa população faça a opção da sua liberdade mais íntima de escolher com quem quer viver, com quem quer dormir e acordar, com quem quer ter uma vida em comum. Nós não queremos que as mulheres morram porque não aceitam a opressão e a violência de seus companheiros. Nós não queremos que a população negra dessa cidade continue sendo explorada, excluída. Então, a nossa cidade de direitos é uma cidade por inteiro. É uma cidade que significa uma transformação radical. Não só acesso a direitos materiais concretos do seu cotidiano, mas aos direitos fundamentais que representam o direito de escolha e o direito de exercitar a sua liberdade. Então, essa é a cidade que nós queremos construir e é nela que nós acreditamos. E é por isso que eu digo que, apesar do processo eleitoral e do resultado que vamos obter nas eleições, nós temos um desafio maior, que é continuar
exercendo essa liberdade. A liberdade de dizer que a liberdade de dizer que coletivamente nós queremos construir uma alternativa a essa sociedade, que nós queremos resgatar o Partido dos Trabalhadores para que, de fato, quem o constrói na luta cotidiana, na rua, é que o dirija. Nós queremos poder dizer que nós estamos aqui desafiando o que é o normal e que nós não aceitamos a normalidade que querem nos impor, seja agora na pandemia ou seja a normalidade daqueles que se acomodaram e não pensam mais que é possível um outro mundo e que esse outro mundo começa a hora que nós falamos não. E aí, como eu disse sobre a poesia da Bia, todo não significa uma afirmação. E eu afirmo duas coisas. A primeira é que nós vamos construir uma história em conjunto, e a segunda é que o que nos move é esse desejo e essa possibilidade de fazermos diferente sempre, em todos os momentos, seja agora, nesse debate eleitoral, ou seja depois dele, quando nós estivermos nas ruas exigindo que seja possível termos no poder novamente alguém que represente a classe trabalhadora, seja o Lula ou seja um outro candidato, mas nós queremos a classe trabalhadora no poder no nosso país. E é nisso que eu acredito. Então, eu quero agradecer a todas e todos que estão participando dessa plenária e dizer que será possível vencermos, porque a vitória sempre está ao alcance das nossas mãos quando nós acreditamos que é possível fazermos com as nossas mãos sem esperar que alguém nos diga qual é o caminho que teremos que seguir. O caminho nós é que fazemos todos os dias, todas as horas, em todos os momentos que nos levantamos e falamos que a injustiça, seja ela contra quem for, nos atinge duramente. E é contra ela que nós vamos lutar sempre. Então, obrigado a todas e todos que estão aqui e vamos juntos caminhar na busca desse novo futuro, que é o futuro que a nós pertence.